Olá, amigos. Meu nome é Dani Lobo. Para quem não me conhece, para quem me conhece, seja bem-vindo. Trabalhador da luz, irmão, irmã de caminhada. Esse vídeo está acontecendo ao vivo aqui pelo Instagram e também está salvo no meu canal do YouTube, arroba Dani Lobo, para quem quiser depois se inscrever. É legal se inscrever no canal, porque nem todos os vídeos eu faço aqui pelo Instagram, então aí você fica por dentro de tudo que está acontecendo. E a nossa conversa de hoje tem um tema muito especial. Seja bem-vindo, Cris, muito bem-vindo. E essa nossa conversa de hoje tem um tema muito especial, que é consciência cósmica despertando para a realidade multidimensional. Então a gente vai entender hoje um pouco o que isso significa. Isso é uma coisa essencial para o momento que a gente está vivendo do planeta, porque a gente está tendo essa oportunidade. Então, para que a gente possa entender o que é a consciência cósmica, essa realidade multidimensional, a gente tem que... Eu vou fazer uma analogia com vocês. E a analogia que eu vou usar é a seguinte. Eu quero que vocês pensem nessa vida que a gente tem, essa vida que a gente nasceu, foi para a escola, cresce, trabalha, né, constitui família e passa por todas essas coisas que passam, que eu chamo muitas vezes de mundo exterior, que é esse mundo dessa realidade da terceira dimensão, que nós vivemos em sociedade, em que a gente acompanha a mídia, essa vida toda, essa vida que a gente conhece, que a gente também pode chamar de vida material. Por que vida material? Porque ela existe na terceira dimensão. Até certo tempo atrás, né, acreditava-se, quer dizer, poucos eram os iniciados que tinham conhecimento disso, a grande maioria acreditava que isso era tudo. Que a gente nascia, crescia, casava, constituía família, o que quer que seja, e morria e depois tudo acabava. Só que isso não é verdade. Essa vida na terceira dimensão, ela é uma vida temporária, porque ela é uma experiência na terceira dimensão. Nós somos espíritos eternos. A nossa vida, graças a Deus, ela não se resume a só isso aqui. Ela tem muito mais. Só que durante muito tempo, a gente não tinha acesso a essas informações. Ninguém, a grande maioria não tinha acesso. Ah, quer dizer que ninguém tinha acesso? Tinham. Os grandes iniciados sabiam disso e tinham esse acesso. Mas era restrito a pequenos grupos e que, diga-se de passagem, que fizeram um esforço muito grande para ter acesso e que tinham esse acesso, mas que isso era um segredo, isso era uma coisa guardada. Por que guardado? Porque a maioria da população mundial não tinha condições de compreender isso. Hoje a gente já está vivendo um momento diferente. Hoje nós já estamos num momento em que a gente já tem, não só tem condições de saber que existe vida além dessa vida na terceira dimensão, que nós somos espíritos eternos, que passamos por diversas experiências encarnatórias, quer dizer, nós ainda estamos numa faixa vibratória da escadinha da evolução, aonde a gente está aqui na terceira dimensão e vai continuar vindo para cá enquanto a gente precisar aprender os ensinamentos, os aprendizados que só a terceira dimensão pode nos fornecer. Depois que a gente tiver quitado esses aprendizados, o que vai acontecer? A gente não precisa mais encarnar, mas não significa que a evolução vai acabar. A gente vai continuar em outros estágios. Até a gente chegar lá pertinho do Criador, do campo quântico, de Deus, do nome que você quiser dar. Então, tendo esse entendimento e entendendo que a terceira dimensão ela é uma realidade temporária, ela é uma realidade material, né? O nosso espírito eterno, nós somos seres divinos, o nosso espírito eterno, ele é muito mais do que isso. Mas quando a gente está aqui na terceira dimensão, a gente tem uma limitação. Que limitação é essa?
A gente não lembra todas as encarnações passadas, a gente não lembra tudo que o nosso espírito vem vivendo desde que ele iniciou o caminho evolutivo. A gente tem no máximo um fragmento aqui e outro ali, mas a gente não tem essa lembrança. Isso até está começando a mudar, né? O próprio acesso aos regis sacásticos, o próprio trabalho com os regis sacásticos, hoje em dia os acessos aos registros sacásticos estão abrindo essa porta também da gente ter acesso a algumas experiências importantes que são importantes para a vida atual que a gente já foi. Mas a gente não é assim, eu me lembro, eu já vivi, sei lá, 8.000 encarnações, me lembro de todas. Não, a gente não tem isso. Por quê? Porque a gente está na terceira dimensão. Então, eu vou chamar aqui, para facilitar o nosso entendimento, eu vou chamar a terceira dimensão, esse mundo material que a gente conhece, que ele é altamente, digamos assim, ele demanda muito de todos nós, né? Esse mundo material demanda. Eu vou chamar ele como, vamos imaginar esse mundo, essa realidade material, terceira dimensão, 3D que a gente vive, vamos imaginar que ele é como uma caixa. Vamos imaginar uma caixa. Então, você, espírito eterno, veio para uma experiência dentro da sua caixa. Então, você está lá dentro da caixinha e nasceu aqui, que nascer representa entrar na caixa. Entrei na minha caixa, entrei na minha realidade material e eu estou aqui vivendo ela. E agora estou vivendo o momento do planeta, o momento do mundo, onde eu estou tendo a oportunidade de entender que a caixa não é tudo. Que existem coisas que foram antes da caixa e terão outras que virão depois. E simultaneamente. Então, o que é importante nesse momento de transição planetária que a gente está passando? Nós estamos ganhando a oportunidade, o direito de estar passando por essa experiência dentro da caixa, que é o mundo físico, material, que é a vida que a gente conhece, que tem pai, mãe, irmão, filho, parente, colega de trabalho, que vai para o banco, que tem que colocar, vai pegar ônibus, tem que pôr gasolina, que sente dor, que tem que se alimentar, tem que beber água, que tem que respirar. Isso aqui é a caixa. Então, essa é a nossa caixa. Então, qual é a oportunidade que a gente está tendo hoje? De estar vivenciando essa experiência da nossa caixa, mas começando a expandir a nossa consciência e colocar a cabeça para fora da caixa e acessar, se conectar ao nosso eu divino, a quem nós realmente somos. Então esse é o pulo do gato. Esse é o grande momento que a gente está vivendo. Essa abertura de consciência. Por que eu chamei essa live desse vídeo, eu dei o título Consciência Cósmica, despertando para a realidade multidimensional? Porque nós estamos começando a descobrir que eu sou mais do que a minha vida dentro da caixa, do que aquela realidade que eu conheço. Essa aqui é a minha mãe, esse aqui é meu pai, esse aqui é meu sobrinho, minha profissão é essa, eu faço isso, no meu tempo livre eu gosto daquilo. Isso é a sua realidade material. Mas você é muito mais que isso. Você já passou por muitos lugares, já teve muitos nomes, tem muitas almas afins. Traz habilidades, potencialidades dentro de você que podem e devem ser despertadas neste momento que a gente está passando. Então, o que é importante a gente entender? Que está no momento da gente pôr a cabeça para fora da caixa. E mesmo estando numa experiência dentro da caixa, que é a realidade material, eu já posso ter momentos em que, estando neste corpo físico, estando nesta realidade, eu vou poder vivenciar outra realidade, que é a realidade cósmica, que é a realidade onde não tem esquecimento, não tem véu, onde eu me conecto ao Criador. E isso, gente, é a coisa mais importante que a gente pode começar a fazer por nós mesmos. Porque os havaianos, no Ho'oponopono,
A sabedoria havaiana ensina o seguinte, que nós temos 3 unidades de consciência. O superconsciente, que é a parte divina que vive dentro de nós, o subconsciente e o consciente. Você é formado por essas 3 unidades de consciência. Mais à frente eu vou falar do Ho'oponopono, tá? Mas só esse entendimento. O superconsciente é a parte divina que vive em você, é a sua consciência cósmica. Quando você põe a cabeça para fora da caixa, ainda nessa experiência material, o que acontece? Você consegue se conectar a esse eu divino que existe dentro de você e você começa a receber as inspirações dele. Você olha a situação de cima. E eu podia ter pego aqui uma caixinha, tem minha caixinha de bala. Vamos supor que essa caixinha representa o nosso mundo material, o nosso corpo físico, a nossa realidade que a gente está inserido. Quando eu ponho a cabeça para fora da caixa, eu consigo olhar a caixa de cima. Quando eu olho ela de cima, eu encontro as soluções que eu não estou conseguindo, eu paro de sofrer. Porque a gente não precisa sofrer. A dor, às vezes, é importante, faz parte da nosso estágio evolutivo que nós ainda nos encontramos, mas a gente não precisa sofrer. E na maioria das vezes, gente, a gente sofre com coisas desnecessárias. Digamos que 5% às vezes é um sofrimento realmente de uma coisa real. A maior parte são coisas desnecessárias. A gente sofre com coisas que só existem na nossa cabeça. Uma outra pergunta importante para a gente entender essa coisa de pôr a cabeça para fora da caixa. Os seus pensamentos e as suas emoções não te representam, porque eles estão dentro da caixa. Os pensamentos e as emoções estão dentro da caixa. Eles fazem parte da experiência da terceira dimensão. Então, quando eu penso algumas coisas e sinto algumas coisas, não obrigatoriamente eles me representam. E às vezes a gente pensa e sente coisas que a gente não gostaria de sentir nem de pensar, não é verdade? Ou vocês conseguem só pensar e sentir coisas maravilhosas o tempo todo? Você acha que você é maravilhoso, você se ama, se aceita 100%, você está lá, tudo em paz, tudo na tranquilidade, tudo no sublime amor, na sublime frequência do amor. Não. Muitas vezes a gente tem pensamentos e emoções que a gente não gostaria de ter. E às vezes a gente se culpa, a gente se critica, a gente sofre, a gente cria ansiedade ou a gente fica deprimido. Tudo isso que a gente está cansado de ver todos os dias. Por quê? Porque a gente não está conseguindo sair de dentro da caixa. Porque a caixa, vou repetir para quem entrou agora, a caixa é uma analogia que eu estou fazendo com a nossa realidade material. É quando a gente está afundado dentro da caixa. Quando a gente está afundado dentro da caixa, a gente se torna reativo. A gente só reage. Quando a gente está afundado dentro da caixa, quando a gente está mergulhado na realidade material, mais uma vez, eu vou repetir, caixa é analogia para a realidade material. Quando a gente está mergulhado na realidade material, a gente está afundado dentro dela, ela toma uma força que parece que ela nos engole. Não é essa sensação que vocês têm? Podem colocar aí nos comentários se quiser. Pessoal do YouTube, pode deixar aí no comentário também. Ela engole a gente. Às vezes é uma preocupação para pagar uma dívida, às vezes é uma preocupação com uma pessoa da família, é uma decepção que você sofreu, é uma traição que você passou, é algo que aconteceu que pertence à sua realidade material e que quando a gente está completamente mergulhado nela, quando a gente não tem a consciência que nós somos seres multidimensionais, quando a gente não vivencia essa consciência que somos espíritos divinos, aquilo ocupa um espaço gigante, a ponto, às vezes, de tirar a vontade da gente de viver, de tirar a alegria, de nos adoecer. Porque nós criamos as doenças que acontecem conosco. Então, só a gente também pode curar.
Então, por isso é tão importante e é a oportunidade que a gente está tendo hoje no mundo atual, né? Nesse momento de transição planetária, de conseguir colocar a cabeça para fora da caixa e olhar de cima. Quando eu ponho a cabeça para fora da caixa, simplesmente eu me conecto ao Criador, ao meu eu superior, e a minha noção muda completamente. Eu não sou mais engolida por aquela realidade material. Eu tenho, naquele momento, eu vivencio internamente eu consigo levar o meu pensamento e os meus sentimentos para uma frequência superior, conectada ao Criador, que me permite enxergar aquela situação material com outros olhos e, na maioria das vezes, encontrar as soluções ou os caminhos a serem seguidos para a harmonização e proximidade com o propósito divino. Propósito divino é o termo que na Lemúria a gente usava para isso. Propósito divino é a sua programação. Quando você põe a cabeça para fora da caixa, você consegue se alinhar com a sua programação, criar o que os arcturianos chamam de alinhamento cósmico, que é o contato com o propósito divino da gente. Olha que coisa importante, gente. Olha que coisa importante. E aí mais um fator novo. A transição planetária, que a Laura está falando o seguinte, Lauriana, concordo, o desafio é equilibrar o espiritual. Exatamente, mas o que é equilibrar o espiritual, o emocional, o material? É a gente pôr a cabeça para fora da caixa. Aí a gente tem que tomar um cuidado importante nesse processo. Todos nós aqui, você trabalhador da luz que está assistindo esse vídeo, essa live, você já está na tua busca espiritual. Todos vocês estão, senão não estavam assistindo isso agora. Você pode estar no começo, no meio, não importa, mas você já está na busca, você já sabe que você é um espírito eterno, você já sabe que essa realidade não é a única. Tudo bem, mas ainda assim a gente precisa ter um cuidado muito importante. A caixa, a realidade material, ela foi criada para servir a consciência, que é a consciência plena, a sua consciência cósmica. Que é a sua consciência sem limitações, tá? Cuidado para não querer que a sua consciência cósmica sirva a sua realidade material. A gente não pode querer trazer a consciência para dentro da caixa. A gente tem que sair da caixa para se conectar à consciência e ver com outros olhos. O que isso significa? Ah, eu faço várias práticas. Ah, mas eu quero tanto, eu quero passar naquela prova, aquilo é importante para mim. Ah, então eu vou fazer um reiki que é para passar na prova, eu vou fazer a técnica tal, eu vou fazer a outra coisa porque eu quero aquilo. Isso é tentar colocar a sua consciência cósmica dentro da caixa. Por quê? Porque você está priorizando a sua realidade material dentro da visão limitada que você tem do que seja melhor para você. Ou um exemplo, porque eu quero a casa própria. Então, o objetivo da vida é a casa própria. Então, eu vou tomar um passe espiritual porque eu quero me acalmar, que eu quero a casa própria. Ou eu vou começar a vibrar para a casa própria. Isso é tentar trazer a consciência cósmica para dentro da caixa. Isso não é legal, porque isso não vai alcançar o objetivo. É o inverso. Nós precisamos o quê? Colocar a cabeça para fora da caixa. E quando eu ponho a cabeça para fora da caixa, o que eu tenho que querer e me conectar? Ao Criador, ao meu propósito divino, esteja onde Ele estiver. Se ter a casa própria, se passar naquela prova estiver dentro da minha programação, isso vai acontecer. A gente deve buscar, a nossa busca deve ser estar alinhado a nosso propósito divino, estar alinhado cosmicamente, estar alinhado à programação que você veio aqui realizar. E o resto, o Criador toma conta, porque nada vai nos faltar.
Às vezes a gente passa momentos muito difíceis porque muitas vezes a gente quer tomar com as nossas mãos a direção da vida. Ao invés de pôr a cabeça para fora da caixa e olhar de cima, a gente quer, com aquelas poucas informações que a gente tem, fazer aquilo. Vocês querem ver um exemplo verdadeiro e prático que a gente volta e meia, isso acontece, volta e meia a gente tem um exemplo desse. Às vezes, isso aconteceu com uma pessoa, inclusive da minha família. Tinha uma viagem marcada para a Europa, era a formatura dela, era a realização de um sonho, que ela provavelmente deve ter juntado dinheiro muito tempo para aquela viagem, e ela chega atrasada no aeroporto e ela perde o voo e fica arrasada. E eu garanto a vocês que naquele momento que ela estava vivendo a realidade dela dentro da caixa, tudo que ela queria era não ter perdido aquele voo, né? Você junta dinheiro, você faz sonhos, você planeja, você faz tudo. E tudo que ela queria era estar naquele voo. Só que aquele voo caiu e todas as pessoas morreram. Depois que ela ficou sabendo disso, ela agradeceu que ela não estava no voo. Então, nós não temos essa visão total. A gente tem uma visão limitada. Então, a gente tem que rever o que a gente pede, o que a gente quer, quando, na verdade, a gente tem que procurar pôr a cabeça fora da caixa para quê? Se conectar ao Criador, através do seu eu superior, que é um pedaço dele que vive dentro de você. Quando você se alinha cosmicamente, que você se conecta ao seu eu superior e ao Criador, você acessa o campo quântico. Então você começa a acessar a frequência de Sofia, que é a frequência da sabedoria divina. E quando você acessa a frequência de Sofia, no seu coração você vem aquela enxurrada de emoções e de orientações que vão te manter alinhada com o teu caminho. E aquilo tudo que dentro da caixa parecia uma tempestade, vira só um pingo d'água. Tá dando para entender o que eu quero dizer, gente? Eu tô conseguindo ser clara. Eu até anotei algumas coisas aqui para falar. Então, mas tudo isso, para a gente pôr essa cabeça, mas pode falar, Dani, mas como é que eu ponho a cabeça para fora da caixa? Essa é a grande pergunta. Porque eu preciso aprender a pôr a cabeça para fora da caixa. O meu objetivo não é abandonar a caixa e nem ser escravo da caixa. A caixa, eu vou repetir, é a realidade material, a terceira dimensão que a gente vive. Eu estou nesse corpo. Eu tenho um objetivo para realizar aqui nesse corpo, nessa vida, nessa realidade material. O nosso objetivo não é abandonar a realidade material. Agora eu vou só viver de luz, eu não como, eu não bebo, eu não tenho vida, eu não faço mais nada e vou lá para o alto da montanha, para o pico da montanha, viver lá meditando 24 horas por dia. Não, não é isso. Esse não é o nosso objetivo, pelo menos a maioria de nós. Pode até um ou outro ser que tem um objetivo como esse. Mas aí está na programação divina dele, mas na grande maioria não está. O que a gente precisa entender é, estamos vivendo uma realidade material, mas somos seres multidimensionais, que podemos colocar a cabeça para fora da realidade material, que é para fora da caixa, acessar e expandir a minha consciência para alcançar as dimensões superiores. Isto vai me alinhar com o meu propósito divino, vai me trazer o alinhamento cósmico, vai me alinhar com o propósito divino, com a frequência de Sofia, para que eu possa viver a minha experiência material da melhor forma possível e que ela possa me ser útil no meu crescimento pessoal, para que a minha consciência possa se expandir cada vez mais. Porque o objetivo da evolução é expandir a consciência. Então, a realidade material, a caixa, ela é feita para me auxiliar a expandir minha consciência e não pegar a minha consciência, espremer ela e trazer ela para dentro da caixa. Então, o que significa pôr a cabeça para fora da caixa?
ter esses momentos que vai te trazer essa expansão de consciência e você vai começar a enxergar a sua vida com outros olhos e ter novas experiências, porque você vai descobrir um universo que você jamais imaginou existir. Um universo onde você vai ter contato com seus mentores, contato com os extraterrestres, com a sua família cósmica, a sua família estelar, aonde você vai interagir com a quinta dimensão, que é uma coisa maravilhosa. Vivenciar isso em você, reequilibrar o seu corpo físico, porque eu repito o que eu disse antes. Nossos pensamentos e nossas emoções não nos representam. Eles estão inseridos na caixa. Mas aquele momento que eu conscientemente ponho a cabeça para fora da caixa, essa é a caixa. Põe a cabeça para fora da caixa, o que acontece? Eu trago para os meus pensamentos e para as minhas emoções uma faixa vibratória mais alta. E eu saio daquela energia mais densa. E a transição planetária que a gente está vivendo está sendo um momento onde esta transição vibratória é para todos. Porque, como eu disse no início desse vídeo, antigamente, há muitos e milhares de anos atrás, só os iniciados tinham acesso a essas informações. Então, eles alcançavam essas informações, evoluíam, depois mudavam de planeta e continuaram sua caminhada evolutiva. Agora a Terra está evoluindo, ascensionando coletivamente. Então, agora é uma oportunidade de todos nós de vivenciarmos a nossa multidimensionalidade. A consciência de que eu sou um ser que existe em muitas dimensões e que posso ter contato em muitas dimensões. Muitas dimensões a gente ainda chega lá, mas pelo menos a quinta. Porque a quarta é um pouco complicada, porque a quarta está muito perto da nossa, mas a quinta dimensão já é uma dimensão que só existe a luz e o bem, todos os seres que você se comunicar e as experiências que você tiver são altamente positivas e vão te elevar e vão trazer a sua consciência cósmica cada vez mais consciente. Então, quais são os caminhos para eu fazer isso, para eu começar a aprender? Mas, Dani, como é que eu ponho a cabeça para fora da caixa? Aí é o que a gente vai falar agora. Mas um minutinho antes de falar disso, eu vou falar uma coisa que eu estava me esquecendo. Vamos pensar o seguinte, a nossa realidade material, ela tem muitos tipos. Então, como é que é a sua caixa? Tem gente que vive dentro de uma caixa de chumbo, que é pesadíssimo. Tem gente que está dentro de uma caixa de madeira. Tem gente que já tem uma caixinha mais leve, uma caixa de papelão. Quando eu estava pensando qual seria a minha caixa, eu acho que eu estou na caixa de papelão. A minha caixa, eu tenho já a consciência que essa realidade material, ela interage com as outras, com a minha consciência cósmica, com as outras realidades, e ela já não me prende como ela já me prendeu antes, no sentido de eu achar que ela é a única coisa que existe. Eu já sei que ela não é a única coisa que existe, porque eu vivo a outra muito, que faz parte do meu propósito divino. Então, acho que a minha caixa já está de papelão. Mas eu quero que ela seja aquele acrílico transparente. Olha que coisa linda. Que é para onde a gente vai caminhar, que é uma matéria, terceira dimensão, mais sutilizada. É para isso que todos estamos caminhando. Quanto mais pesada a caixa, mais a pessoa tem dificuldade de sentir que existem outras dimensões. Aí ela acha, é muito comum isso, né? Que é interessante, ela acha que a gente é maluco. Ah, esse pessoal é doido, esse pessoal meio estranho, esse pessoal meio esotérico, né? Pessoal da espiritualidade, pessoal espiritualista, essa coisa de extraterrestre. Pessoal, mas não é, gente, nem a gente pode se aborrecer com isso. A caixa deles é muito pesada para eles verem diferente. Porque quanto mais densa for a sua realidade material, quanto mais você só viver a realidade material, mais real ela parece ser. Então vamos ter esse entendimento, mais real ela parece ser. Quando você começa a vivenciar
começa a ter sua primeira experiência, colocar a cabeça para fora da caixa e falar, opa, existe um mundo aqui. Sabe quando a gente dá um pulinho, igual aquele pula-pula de criança? Você está lá embaixo. Quando você está lá no alto, você não olha tudo grande. Aí depois você desce de novo. Quando você começa a pôr a cabeça para fora da caixa, que você começa a olhar além daquela realidade material, que é quando você tem uma experiência de desdobramento, você tem um sonho lúcido, você acessa um registro akáshico, alguma coisa que fez uma yoga, meditação, alguma coisa que te levou, você fala assim, opa, existe mais do que o físico. A vida não é só isso aqui. Aí você começa a dar seus primeiros passos na caminhada. Aí a caixa, que essa caixa, a nossa realidade material, ela é altamente moldável. A gente pode mudar. Os havaianos dizem o seguinte, que nós criamos a nossa realidade. Então nós criamos a nossa caixa. Então a gente pode mudar, a gente pode transformar essa realidade material na hora que a gente quiser. Mas aí você vai falar, mas Dani, como é que eu mudo? Tem que começar a se esforçar. Como? Aprendendo, estudando, adquirindo conhecimento e vivenciando. Então, quais são as práticas que eu sugiro a vocês, para quem está começando, ou para quem já está na jornada e quer aprofundar? Aprenda a meditar. Se você já sabe meditar, então comece a praticar a meditação. Ho'oponopono. Ho'oponopono é um conhecimento essencial para entender a consciência cósmica e a alma humana. Como eu disse, os havaianos acreditam que o Ho'oponopono vem do Havaí. A palavra Ho'oponopono significa consertar algo que está quebrado. Trazer você de volta para o estado de pono. O que é o estado de pono? É onde eu estou alinhada com o cosmos e eu tenho meus momentos de pôr a cabeça para fora da caixa e vivo a minha experiência terrena em harmonia. Isso é estar em pono, é estar alinhado com o propósito divino. Então eles dizem que nós temos 3 unidades de consciência. O superconsciente, que é a nossa parte divina, o subconsciente e o consciente. E o que o Ho'oponopono ensina? Que o relacionamento mais importante da sua vida, da sua existência, é com as suas unidades de consciência. Elas precisam estar alinhadas. Elas precisam estar em pono. Significa o que é isso? Elas precisam querer a mesma coisa. Porque os havaianos também ensinam que as unidades de consciência podem querer coisas diferentes. E aí isso gera um conflito que bagunça com a gente, que é o que a gente vive no dia a dia. Então eu recomendo, quem quiser se aprofundar para conhecer mais a si mesmo, faça o curso de Ho'oponopono, aprenda o que é o Ho'oponopono. Esquece as frases. O maior legado do Ho'oponopono é a gente entender as nossas unidades de consciência e como a gente pode harmonizá-las, porque se eu souber como isso funciona, fica mais fácil colocar a cabeça para fora da caixa. Além que o próprio Ho'oponopono vai permitir a você, com exercícios práticos, de como você se alinha, como você pode curar e ter seus momentos. Então, essencial, na minha opinião, o Ho'oponopono, para entender esse mecanismo profundo, a meditação. Meditação, gente, é a próprio momento que você põe a cabeça para fora da caixa. Quando você aprende a meditar, quando você começa a meditar, você está lá dentro da sua caixinha e aí você vai devagar, começando a ter momentos, mesmo que você vá e volte, ó. Fui e voltei, não tem problema. É o seu momento de pôr a cabeça para fora da caixa. Através da meditação, a gente sai daqui e a gente vive a nossa multidimensionalidade. A gente se desconecta do corpo físico e a gente acessa. Mas eu repito o que eu falei antes no vídeo. Quem está vendo agora, eu recomendo ver do início. Muito cuidado para você não tentar puxar
a sua consciência cósmica para dentro da sua caixa. É um movimento oposto que a gente tem que fazer. É se desligar da realidade material e olhar de cima. E não puxar a sua espiritualidade para dentro da sua realidade material. Porque aí você está pensando que está se espiritualizando, você está pensando que você está no caminho certo e, na verdade, você está se iludindo. Então, a gente tem que ter esta consciência. O meu objetivo tem que ser, nesses momentos, me elevar. Como a gente está aqui no corpo físico e faz parte do nosso propósito divino, viver essa realidade material, que é a nossa caixa, a gente não tem que estar aborrecida com ela. A gente tem que só estar alinhado com nossa consciência cósmica, com o Criador, através do nosso eu superior, e a gente ter os 50%, 50%. Eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência material. Então, eu posso me conectar, receber a inspiração do Criador, alcançar a frequência de Sofia e aplicar isso nas questões que eu me deparar na minha encarnação. Esse é o objetivo. E não inverter. E não pegar a minha ideia do que é bom para mim, do que eu acho que é bom para mim, do que eu acho que é legal para mim, e querer que o Criador faça todas as suas vontades e seus caprichos. Não vai acontecer. Por quê? Porque o Criador quer o seu bem, e isso não é te ajudar. E isso é uma coisa que todos nós passamos por isso. Às vezes a gente acha que a gente está super alinhado querendo certo, e às vezes a gente está tentando trazer a nossa consciência cósmica para dentro da nossa caixinha. Quando na verdade a gente precisa sair da caixinha para ver com outros olhos. Outra forma, yoga, cristais, reiki, acesso aos registros sacásticos. Tudo isso são formas de você começar a viver a sua multidimensionalidade. Mas esse é o caminho, gente, porque a nova terceira dimensão da Terra, que já está ancorando agora, ela, a quem aqui continuar, já serão esses seres que não vão estar mais numa caixa de chumbo, nem uma caixa de ouro pesadíssimo. Já pensou uma caixa toda de ouro? Porque, o ouro é a riqueza aqui no plano material, mas para que você precisa de ouro no plano espírito? Não precisa. E ela pesa, né? Que é quando a gente supervaloriza a matéria. Não precisa, vamos transformar a nossa caixa. Vamos, como eu falei, eu acho que a minha está no papelão. Acho que o papelão está num bom... Acho que eu estou longe ainda dela ser assim, num acrílico transparente, fininho, uma super tecnologia, um cristal muito sutil. Já pensou que maravilha? Mas eu quero que a minha caixa seja toda transparente. E eu me esforço todos os dias para isso. Estou tentando. Uma hora eu chego lá, mas eu sempre peço que eu esteja alinhada com o meu propósito divino. E mais uma dica importante para vocês. Para que a gente possa ter essas experiências e viver essa multidimensionalidade, você pode fazer cursos. Esses, por exemplo, eu tenho. Isso fica, quem quiser fazer, é só entrar em contato comigo. Eu dou curso de Ho'oponopono, dou curso de meditação para iniciantes, dou curso de acesso aos registros sacásticos e dou curso de consciência cósmica. Todas essas aulas têm vivências para a gente colocar a cabeça fora da caixa. Os meus cursos servem para isso. Mas, além dos cursos, e quando a gente se reúne num curso, a gente cria um ponto de força, porque já tem uma egrégora preparada para isso, que facilita este processo. A parte disso, é muito importante você construir no seu dia a dia, na sua casa, um momento do seu dia que você vai viver, que vai pôr a sua cabeça para fora da caixa. Que é simplesmente meditar, fazer um relaxamento, fazer uma meditação guiada. No meu canal do YouTube eu tenho um videozinho que é ensinando a como criar um santuário doméstico, que na verdade é você fazer o quê? É dentro da sua caixa você criar um ambiente que vai favorecer a sua elevação de frequência para que você consiga pôr a cabeça para fora da caixa com mais facilidade. Então, gente, uma coisa não substitui a outra. Estudo é importante,
e prática é muito importante. Eles têm que caminhar juntos. Como é que eu posso vivenciar algo que eu não entendo? Como é que eu posso procurar colocar a cabeça fora da caixa se eu nem sei que a caixa existe? Se eu acho que tudo isso aqui que existe é a caixa, que caixa? Realidade material, que realidade material? Eu só conheço essa aqui que eu vivo todo dia. Então, estudar é muito importante, a gente se permitir isso. E lembra o seguinte, a gente aprende, a gente se modifica e a gente já vai contribuindo para o planeta. Porque quando você está fazendo a sua transformação interior, quando você está se modificando, pondo a cabeça para fora da sua caixa, você se torna um ponto de luz, você está sendo exemplo para aqueles ao redor. E mais uma coisa que as pessoas falam muito isso para mim, e acho importante falar isso aqui nessa live. Muita gente fala assim para mim, muitos alunos meus me dizem, poxa Dani, eu sou assim, mas as pessoas que estão em volta de mim não me entendem, ou não entendem as experiências, ou a meditação, ou os cristais, ou o que eu vivo. Olha só, não é... Deus te escolheu. Você é um despertante. Você é um trabalhador da luz. Você está tendo essa oportunidade porque você já tem amadurecimento espiritual para pôr a cabeça da fora da caixa e ser um exemplo para que outros possam te seguir. Mesmo que eles não te entendam imediatamente, mas eles te observam. Chico Xavier dizia que a melhor forma que a gente tem de ensinar é com exemplo. Você já está sendo convocada a ser um bom exemplo. A pessoa pode não entender muito você hoje, mas daqui a um tempo, se ela estiver passando por um momento difícil, se ela não estiver conseguindo lidar, ela vai buscar você e ela vai perguntar, me ajuda, o que você faz? Que eu acho que você está tão melhor. Poxa, você está sempre tão calma, tão tranquila, você melhorou tanto, você está mais feliz, está mais bonita. O que você está fazendo? Você pode me ajudar? Eu estou precisando tanto. Então, ainda tem isso. Então, crie o seu momento de espiritualidade no seu dia. Nós somos seres multidimensionais, espíritos eternos, vivendo uma experiência material, mas já ganhamos o direito de viver a nossa multidimensionalidade estando encarnado, como antigamente isso não era possível. Antigamente não era possível, não tinha condições físicas para isso, hoje em dia tem. Hoje em dia eu posso estar aqui com vocês, posso daqui a pouco deitar, entrar em desdobramento e o meu mentor vir conversar comigo. Não que ele vai me dizer tudo que eu tenho que fazer, senão ele não seria o meu mentor, né? Seria meu inimigo. Mas ele pode me dar uma dica, uma pista, uma orientação. Pode vir aquela coisa na minha cabeça, lê aquele livro, olha aquela live. Você entrou aí agora no Instagram, de repente abriu, ou de repente você abriu o YouTube e apareceu esse vídeo do nada. Não existe acaso, gente. No universo, lembrem-se de uma coisa, o universo não tem acaso e o universo não tem desperdício. Tudo o que acontece tem um propósito maior. E que propósito é esse? Nos ajudar a evoluir, a aprender a amar. Porque evolução é sinônimo daquilo que a gente consegue amar mais. Então vamos lembrar que as nossas emoções e os nossos pensamentos não nos representam. Mas eu só vou aprender isso se eu me aprofundar nesse assunto, se eu estudar e se eu começar a pôr a cabeça para fora da caixa. E aí naquele momento que os meus pensamentos e as minhas emoções estão tomando conta, eu vou me lembrar, não vou alimentar porque isso não me representa e você já vai ter a ferramenta para você dar um passo maior. Então, o momento é esse, né? Nós estamos num momento tão maravilhoso da transição planetária, onde todas essas oportunidades estão se abrindo para a gente encontrar a nossa ancestralidade, encontrar os nossos antepassados cósmicos, nos reconectar com a família cósmica, acessar os registros acásticos, reativar antigas habilidades, curar antigas dores, antigas mazelas mal resolvidas, libertar aqueles que estão sofrendo. É tanta coisa importante acontecendo, mas a gente tem que dar o passo. Como é que eu vou fazer isso se eu nem sei que isso existe? Então, a minha sugestão, busque a meditação, busque o Ho'oponopono e qualquer outra prática ou técnica que você sinta
que vai te auxiliar a ter um entendimento melhor, lembrando que a sua intenção é se elevar e ter momentos de pôr a cabeça para fora da caixa e não puxar o universo para dentro da sua caixinha. Porque aí você não vai estar caminhando, você vai estar, sem perceber, você vai estar se iludindo. O nosso papel é pôr a cabeça para fora da caixa para que a gente possa enxergar melhor a realidade material e ver o que realmente importa, o que realmente é importante e procurar estar alinhado com o eu superior, com o Criador, porque dessa forma, se a gente estiver alinhado com o Criador, através do nosso eu superior, recebendo as intuições, as inspirações, a gente vai estar sempre no caminho certo. E tudo vai fluir 1000 vezes melhor do que a gente pode imaginar. Agora, antes de terminar, eu queria rapidamente falar uma coisa com vocês, porque a gente tem que acompanhar a mudança dos tempos. E eu fiz essa mudança alguns meses atrás no meu trabalho e eu queria compartilhar isso com vocês. Eu agora não marco data fixa para cursos. Os atendimentos já são assim, mas os cursos agora eu estou disponibilizando meus cursos de forma individual ou em grupo. Só como é que eu faço? Ah, você quer fazer um curso de Ho'oponopono? Você me manda uma mensagem por WhatsApp. Dani, eu estou interessada no Ho'oponopono. Aí eu falo para você, qual é a sua disponibilidade? Vamos marcar. Aí eu marco com você no dia da sua preferência, da sua disponibilidade. Depois que eu marquei com você, eu divulgo essa data, esse dia, esse horário para os contatos, para as pessoas que me acompanham. E quem puder e quiser, vem no mesmo dia e no mesmo horário que eu marquei com você. Eu não marco mais uma data fixa e divulgo para todas as pessoas. Por quê? Porque o dia a dia das pessoas é o mais variado possível. Tem gente que só pode de noite porque trabalha de dia, tem gente que só pode na hora que as crianças estão na escola porque de noite não pode, ou no fim de semana pode, ou no fim de semana não pode. Então, dessa forma, tudo flui muito bem. Então, eu estou disponibilizando no momento curso de Ho'oponopono, estou montando, estou querendo marcar um de meditação, vai ter agora curso de Reiki e acesso aos registros acásticos. Se você tiver interesse de fazer, me manda uma mensagem, eu te passo todas as informações. Uma informação importante, o curso de Ho'oponopono é aula única. O curso de meditação é aula única. A meditação tem 2 etapas. A primeira é aula única, a segunda também. O curso de consciência cósmica acontece uma vez ao mês, que também é um momento de vivência total na 5ª dimensão. A consciência cósmica, o nome já diz, consciência cósmica. O objetivo é estar em contato com a sua família estelar, entrar em contato com eles e vivenciar através do desdobramento o contato com a sua família estelar e com a espiritualidade superior que te acompanha. Então, gente, eu estou falando para vocês, eu só posso falar daquilo que eu faço, porque é o que eu conheço, é o que eu tenho domínio, né? Mas, independente dos meus cursos, crie o seu momento de espiritualidade no seu dia. Faça a sua meditação, seja ela guiada, põe uma musiquinha de relaxamento, põe uma luzinha colorida, crie um ambiente agradável, incenso, um óleo essencial e se dê a oportunidade de buscar o seu silêncio interior, para você entrar em contato com o seu mundo interior, que é o caminho para colocar a cabeça para fora da caixa. Então eu desejo a todos vocês que vocês possam cada vez mais ter seus momentos com a cabeça para fora da caixa e que as nossas caixas possam ser cada vez mais transparentes e que assim a gente possa estar junto construindo a nova Terra e dando mais um passo tão importante para o nosso planeta. Gratidão e até a próxima. Paz e bem.